Seja bem-vindo a mais um episódio de Teologia do Corpo, Seed by Seed, aqui no canal da Web TV SDV da comunidade Sementes do Verbo. Nós estamos aqui com você, Tatiana e Ronaldo de Mello, caminhando juntos nas reflexões do segundo ciclo do Papa São João Paulo II da Teologia do Corpo, que trata sobre a redenção do coração. Nós vemos que Deus nos formou do barro da terra. Lá no Gênesis, a gente vê isso, essa imagem tão poética, tão bonita. Deus que nos forma, que nos constrói como um artista, uma verdadeira escultura, uma obra-prima das suas mãos. Só que, por causa do pecado, que nós permitimos que infelizmente entrasse na nossa vida, consentimos ao apelo, à tentação, à voz da serpente, a imagem tão linda, imagem e semelhança do próprio Deus, infelizmente foi deformada e vai se deformando. Talvez você já tenha visto alguém que vai envelhecendo, alguém que às vezes na juventude poderia ser, nossa, tão lindo, uma moça tão bonita, e quando vai envelhecendo, a corrupção do corpo, a velhice, o passar do tempo, as rugas vão aparecendo, e como eu sofro com isso, eu olho no espelho, as rugas aparecem, o cabelo começa a ficar branco, o corpo da gente que era tão ereto, tão bonito, começa a ficar caidinho e murchinho. Com o pecado veio a corrupção. Não só a corrupção física, não vamos ficando deformados só esteticamente, de acordo com os padrões de beleza que às vezes o mundo impõe, que são tão superficiais, mas a corrupção deforma, desfigura também o nosso espírito. Não nos esqueçamos de que nós fomos criados por Deus, justamente com essa unidade misteriosa de corpo e alma. E o pecado, a concupiscência, ou seja, essa má tendência que a gente tem de ser atraído pelo mal, vai muitas vezes deformando a nossa imagem e semelhança de Deus. E nós não conseguimos mais nos reconhecer o outro, porque deforma a nossa visão, deforma a forma como nós vemos o outro, enxergamos o outro. E, tristemente, também deforma a imagem que nós vemos, que nós fazemos, a nossa relação com o próprio Deus. É verdade. E quando a gente pensa em deformar, a gente precisa fazer um pequeno exercício de olhar a realidade física que nos envolve. Como que eu deformo alguma realidade material? Porque não é possível eu deformar uma realidade espiritual, porque a realidade espiritual não tem forma. Então, para eu deformar, eu tenho que deformar uma realidade material. Então, esse é o primeiro ponto. Mas a gente nunca pode esquecer que quando eu falo em deformar, e se eu estou falando aqui em deformar o corpo, como o Papa São João Paulo II diz, se eu estou deformando o corpo, não estou deformando apenas o corpo, mas estou deformando também a própria pessoa. Mas como que a ação da deformação acontece? Acontece porque ocorre uma grande pressão, em vários sentidos, num único sentido, em direção àquele corpo que faz com que ele fique deformado. E se a gente for pensar até na realidade psicológica, tudo aquilo que pressiona muito para deformar, tudo aquilo que comprime para deformar, qual é a ação que ele faz no corpo que sofre a ação? Ele se deprime. Então é muito interessante a gente pensar nessa realidade física trazendo para a nossa realidade espiritual, para a nossa realidade psíquica.
Por que que hoje em dia muitas pessoas sofrem, por exemplo, de depressão? Porque elas sofrem uma pressão externa muito grande que faz com que elas se sintam forçadas, elas são apertadas, impulsionadas, levadas numa direção e que elas se deprimem. Então, quando a gente pensa nessa deformação, o que estamos deixando vir de fora que está comprimindo a nossa realidade física? E mais uma vez, quando a gente pensa na nossa realidade física, a gente tem que pensar na nossa unidade física e espiritual. O que está vindo nessa direção que está nos comprimindo e que está nos deformando, que está tirando a nossa forma original. E qual é a nossa forma original? É a forma onde não há pressão externa para que essa forma seja modificada, porque essa forma não precisa ser modificada porque ela já foi criada perfeitamente por Deus. Tendo essa visão da deformação, da deformidade que acontece na nossa vida, basta você pensar no que o pecado faz na nossa vida, no que a concupiscência, ela simplesmente deforma, só que ela não vem fazendo uma deformação física diretamente, ela vem fazendo uma deformação espiritual. E mais uma vez, agora vindo no sentido espiritual para o corporal. Antes eu dei o exemplo da gente fazer uma deformação do corporal para o espiritual, mas agora quando eu faço a experiência de vir do espiritual para o corporal, o efeito é o mesmo. Apesar da fonte de deformação ser diferente, num primeiro momento eu pensei no físico, num segundo eu penso no espiritual, o resultado de deformar a nossa realidade pessoal, humana, vai ser o mesmo. Porque, novamente, nós não deixamos de ter a realidade unida inseparavelmente da realidade espiritual e física. Então, quando a concupiscência, quando o pecado, quando a luxúria vem, e a luxúria não vem fisicamente deformar o meu corpo, ela vem mentalmente, conscientemente, sentimentalmente modificar a minha realidade enquanto pessoa e modificar tudo aquilo que eu sou. Com isso, a gente pode perceber que o corpo, que muitas vezes pode ser olhado apenas como uma realidade para procriação, né? O corpo, enquanto masculino e feminino, ele na verdade ele tem desde a sua origem uma realidade esponsal, uma realidade de fazer comunhão. Ele não perde essa característica de fazer comunhão, porque essa característica dessa realidade esponsal, nossa, é a razão do nosso próprio existir enquanto pessoa. A razão de nós sairmos de nós mesmos e irmos na direção do outro. Então, essa masculinidade e essa feminilidade que se deformam acabam levando para uma realidade de sexualidade que modifica todo aquele nosso ser. Toda aquela capacidade que a gente tem de olhar para uma pessoa e ver uma pessoa, e não ver um simples objeto. A nossa masculinidade, a nossa feminilidade existem nessa realidade da esponsalidade do corpo para fazer comunhão. Mais uma vez, seja essa comunhão a comunhão espiritual, seja essa comunhão a comunhão de irmãos que nós vivemos enquanto pessoas que convivem fraternalmente, podemos assim dizer. Então, essa grande realidade, o Papa São João Paulo II usa às vezes algumas palavras um pouco mais difíceis, que a gente busca traduzir, né, aqui para vocês. Ele diz, né, que o substrato natural, né, somático, sexual, ou seja, toda essa realidade física que cada um de nós tem, que cada um de nós carrega, já expressa essa realidade da comunhão. Porque a comunhão efetiva, para gerar frutos, por exemplo, para gerar uma nova vida, precisa ser uma comunhão somática, uma comunhão física, uma comunhão material. Essa ação é necessária de acontecer para que ela possa ser efetiva. Só que ela foi deturpada para, deixando de ser uma comunhão profunda, para um momento de um pecado profundo, onde um e outro, homem e mulher, passaram apenas a quererem se aproveitar do outro como um verdadeiro objeto. E é algo que o Papa São João Paulo II sempre chama a nossa atenção quando a gente pensa
No Amor e Responsabilidade, por exemplo, a gente percebe como o Papa São João Paulo II chama a nossa atenção para que nós saibamos e consigamos nos desvirtuar dessa realidade de olhar uma pessoa como um objeto, de usarmos uma pessoa. Essa é a pior coisa que a gente pode fazer com o ser humano. Fazer com que ele perca o maior dom, a maior característica que ele tem de ser humano, mas transformando ele numa verdadeira coisa, quase que num objeto inanimado, um objeto sem vida, né? Isso é a verdadeira morte da humanidade, e o Papa São João Paulo II chama muito a atenção, porque quando a gente pecou, e esse estado de pecado faz com que a gente perca essa capacidade de exprimir amor, faz com que a gente perca essa capacidade de olhar para o outro e num ato singelo, num ato simples, possa demonstrar um amor, mas apenas um interesse que falsifica o amor com uma segunda intenção. E aqui você pode pensar nessa falsificação do amor como uma segunda intenção em diversas realidades. Quando você quer convencer alguém a fazer alguma coisa que é do seu interesse particular, de estudante, de profissional, de amigo, ou até mesmo numa relação marido e mulher, onde um ou outro podem querer usar dessa falsificação do amor para querer se beneficiar de alguma coisa. Vejam só, num primeiro momento, numa primeira visualização, pode parecer que essa forma de manipular o amor não está transformando a outra pessoa no objeto. Por quê? Eu estou considerando o outro como homem, como mulher, na sua masculinidade, na sua feminilidade. Eu estou considerando o outro na sua inteireza, né? Em toda a sua realidade corporal, na sua realidade espiritual, mas eu estou falsificando o amor, né? Eu estou perdendo essa capacidade de demonstrar esse amor verdadeiro, que é o amor que o Papa São João Paulo II sempre pede para que a gente seja capaz de demonstrar. E é interessante a gente ver que quando um pecado acontece, a relação que deveria ser entre nós, a relação de dom, de comunhão, acaba se tornando uma relação de apropriação. Então, enquanto o amor verdadeiro, ele quer se entregar, ele quer dividir, ele quer dar tudo o que ele tem, essa falsificação do amor, essa deformação do amor, acaba se transformando, na verdade, no que a gente chama de luxúria, que é o prazer pelo prazer, sem levar em conta o bem do outro, mas apenas o meu interesse próprio. Então, é uma relação de apropriação. Enquanto o amor verdadeiro, ele quer entregar, a luxúria, ela quer cobiçar, ela quer arrancar, ela quer roubar de você. E São João Paulo II diz que o coração humano se transformou o tempo todo nesse campo de batalha. Ele usa esse termo, que o coração humano é um campo de batalha entre o amor e a luxúria, entre a verdadeira comunhão e o pecado que quer nos tornar egoístas, que quer objetificar o outro. E aí eu queria compartilhar com vocês essa passagem. Eu acho que São Paulo, inspiradíssimo pelo Espírito Santo, soube traduzir muito bem isso de uma forma praticamente poética, quando em Efésios, capítulo 6, do versículo 11 em diante, nos chama para a batalha. Porque, de fato, a nossa vida de cristãos vai ser uma vida de uma eterna luta, de uma eterna batalha do bem contra o mal. Então, prepare-se, não abaixe a guarda, porque se você não vigiar e orar, o inimigo de Deus, que é o nosso arqui-inimigo, vai tomar conta, porque ele quer não só nos deformar, ele quer nos destruir. Não se iluda. E São Paulo nos convoca para esse exército da santidade. Revestir a armadura de Deus para poderdes resistir às insídias do diabo. Pois o nosso combate não é contra o sangue e nem contra a carne,
mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que povoam as regiões celestiais. Por isso, deveis vestir a armadura de Deus para poderdes resistir no dia mau e sair firmes de todo o combate. Portanto, ponde-vos de pé e cingi os rins com a verdade e revesti-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com o zelo para propagar o evangelho da paz, empunhando sempre o escudo da fé, com o qual podereis extinguir os dardos inflamados do maligno. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quanto mais nós nos formamos na palavra, mais fortes nós nos tornamos para esse verdadeiro combate espiritual. O inimigo de Deus tenta o tempo todo nos deformar, nos pressionar para que a gente se deprima, para que a gente se abata, para que a gente caia por terra. Que hoje você sinta forte no teu coração esse fogo que nos inflama, que o Santo Espírito de Deus possa nos fortalecer. Invoca o Espírito Santo do dia do teu batismo e se você é crismado, invoca o Espírito Santo que foi confirmado em você no dia da tua crisma, desse sacramento que quer justamente reavivar e reacender em nós essa chama para nos tornar bons combatentes contra as forças do mal. Não é contra homens de carne e osso. A sua tentação não é a sua namorada, não é o seu namorado, não é aquele programa de internet que você vê, não é aquele site, não é. Não são homens de carne e osso, não são realidades meramente materiais. O corpo é deformado na sua matéria, na sua forma, com o passar dos tempos, pela corrupção do pecado. A corrupção, a morte, são salários do pecado que todos nós pagamos. Mesmo que o nosso corpo esteja fisicamente abatido com o passar do tempo, com uma doença, mas que o nosso espírito se fortaleça, porque é contra as forças do mal que andam espalhadas pelos ares, é contra elas que nós lutamos. Apegue-se na cruz de Cristo, que venceu todas essas forças do mal, para que nós possamos ser uma nova figura. Em vez de sermos desfigurados, deformados, que a paixão de Cristo, a sua morte e ressurreição, possam hoje nos transfigurar. Para que nessa luta, nessa nossa batalha constante no nosso dia a dia, que nós possamos sair vencedores, renovados, transfigurados pela paixão de Cristo. Que essa seja a força e a certeza hoje no teu coração. E que você possa continuar firme com a gente também, nessa nossa luta diária, para que a gente possa juntos, crescendo assim, com a teologia do corpo, formarmos uma nova legião desse exército de Deus, de homens e mulheres que se levantam como testemunho, como essa luz no mundo de trevas, de santidade e de castidade. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa, se Deus quiser.